Fala pessoal, aqui é o Reinaldo, tudo bem? E com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno upgrade aqui na minha bike. Eu tenho um kit de discos de freio, o disco flutuante de alta performance, que eu já trouxe para o canal. Vou deixar um cardzinho aqui falando sobre os discos flutuantes e vou fazer um pequeno upgrade no disco traseiro da minha Trek, tá? O kit atual de disco flutuante dela é um disco de 203 mm na dianteira, que seria o disco grande, né? E na traseira, na ocasião, eu tinha optado pelo de 160 mm. Então eu vou substituir esse de 160 mm também por um de 203. Como vocês podem ver, ele é bem maior. Benefícios, não vai me trazer tantos. É claro que o poder de frenagem vai ser maior, até pelo maior campo de frenagem que vai ter. Mas aqui no caso, o principal foco vai ser a estética. Como é a minha Trek Aro 29, o disco de 160 ele acaba meio que sumindo aqui na roda. Então eu vou colocar o de 203 para ele aparecer mais. Então é basicamente mais estética. Então assim vai ficar um kit de 203 na dianteira e 203 na traseira. O que eu vou precisar, tá? Primeiro, eu estou usando uma blocagem anti-furto, tá? Que eu também trouxe no canal. Eu não sei se eu vou conseguir deixar todos os cards, mas vou deixar o link de cada uma das peças que eu tenho aqui, cada um dos acessórios, dos upgrades que eu dei aqui na bike, eu tenho vídeos, tá? Então, blocagem anti-furto, eu vou precisar da chavinha própria, tá? Para remover a blocagem, tá? Ah, mas chave Allen serve? Não serve. A chave Allen tem 6 lados. Da blocagem anti-furto, você não acha porque ela tem 5 lados. Então, quando você compra o kit de blocagem anti-furto, vem a chavinha, tá? Muito interessante, já tive que deixar minha bike presa na rua diversas vezes e você não corre o risco, você que possui rodas com blocagem, não corre o risco de ter a roda furtada, tá? Então, vou precisar para sacar a roda a chavinha da blocagem anti-furto, certo? Depois, vou precisar dos kits de chave Allen para remover a pinça, tá? Esse daqui você acha em casas de ferragem, casas de ferramenta de vários números para você usar para retirar os parafusos da pinça. Vou precisar também da chave Torx para remover o disco do cubo. Detalhe importante é que o bacana é você comprar uma chave Torx especialmente para manutenção em bike, que geralmente tem esse cabo e esse formato. Em casas de ferramentas você acha a Torx, mas só a barrinha de ferro fazendo um L, porém ela não te dá uma pegada boa. Quando você for remover o parafuso, você nunca deve usar o cabo longo, porque a pressão que está no parafuso é muito grande, então você acaba danificando o parafuso usando a parte maior. Você tem que usar menor, exercendo pressão no parafuso e abrindo. Então, tendo esse formato, esse cabo, isso te facilita muito. Tenho essa chave no canal também e tenho ela disponível se você quiser adquiri-la. Tenho a chave e tenho a blocagem anti-furto. Depois, se precisar, uma chave para desempenar o disco de freio, se precisar dar uma leve alinhada. Quanto maior o disco, maior o risco dele estar um pouquinho torto. Isso é normal, não tem a ver com fabricante, com marca, isso é característica do disco. Quanto maior
ele acaba desalinhando mais, então é só para tentar dar uma acertadinha. Discos grandes, na maioria você não consegue zerar, então você tenta alinhar ao máximo e depois regular a pinça de freio para que ele não pegue em nenhum dos lados do disco. Essa chave é muito importante para você que faz a manutenção da bike e faz trilhas e precisa levar essa ferramenta junto. Tenho essa que é de uso profissional, usado nas oficinas, mas tem uma portátil que é bem bacana para você que faz o seu pedal, faz o seu mountain bike, tá? Como eu vou trocar o disco por um diâmetro maior, então você vai precisar de um adaptador para disco de freio. Então, quando você está mudando só tipo de disco, mas o diâmetro é o mesmo, o suporte original que vem na bike, ele já comporta, desde que o disco seja de 160 milímetros, ou se for de 180 e já tenha, então você só troca o disco. No caso, como eu estou mudando de tamanho, eu vou precisar de um adaptador maior, tá? Justamente para a pinça abrir mais e ter o contato no disco, tá bom? Eu vou fazer alguns cortes aí no vídeo para ele não ficar longo, tá? Então essa foi a introdução. Vou sacar a roda. Vou sacar a roda aqui com a chavinha própria da blocagem, tá? Então, ó, super fácil. Tá? Na mão não tem jeito. E agora vou tirar a roda. Eu vou fazer um cortezinho aqui no vídeo e já volto. Pessoal, então como eu falei, a maneira correta de você remover os parafusos é usando essa parte mais curta, tá? E lembrando que o bom é ter esse tipo de chave, tá bom? Tenho disponível para venda. Então, aqui é o seguinte, você vai fazer uma força contra o parafuso e tirar aquele aperto, tá? Então, força para baixo e remove aquele primeiro aperto que já tinha nos parafusos. Feito isso, aí sim você pode usar a parte mais longa para facilitar a remoção do disco, tá? Ó, super fácil, tá bom? Eu vou fazer a retirada, vou cortar aqui o vídeo, vou retirar e já volto com os próximos passos. Ó, pessoal, já coloquei o disco de 203 e já apontei os parafusos em cada um dos furos, tá? E agora, um detalhe muito importante que deve ser feito para facilitar o alinhamento do disco é você dar o aperto correto. Então, assim, nenhum dos parafusos está apertado ainda, tá? E o correto é o aperto em forma de X, justamente para ajudar no alinhamento do disco, tá? Então eu vou apontar todos eles aqui, já em formato de X, tá? E aí depois eu começo a dar o aperto final, tá bom? Vou dar o aperto final em todos eles em forma de X, como vocês viram, tá? Ó, aqui, 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 aqui
e aqui, tá? Vou dar um leve torque, não precisa dar um aperto muito grande. Vou dar um leve torque, tá? Você não precisa dar aquele arroxo. É um torque mínimo, viu que ele travou, para não danificar a rosca e não danificar o parafuso e não danificar o disco. Tá bom, pessoal? Já volto com o próximo passo, então. Próximo passo agora é a retirada da pinça e do suporte de pinça. Para isso eu vou usar uma chave Allen número 5, que geralmente é o padrão, tá? Então vamos aqui remover a pinça. Lembrando que a parte de aperto serve para tudo, tá, pessoal? Nunca aperte de uma vez só os parafusos. Só a ponte do parafuso chega rente e depois você começa a dar um pouco de torque em cada uma das partes. Um pouquinho em uma, um pouquinho em outra e assim vai, tá bom? Vou remover então aqui a pinça e o suporte e já vou entrar com o suporte de 203 milímetros, tá bom? Pessoal, já removi pinça de freio e o suporte. Agora eu vou entrar com o suporte de 203 milímetros. Lembrando que ele tem uma indicação da parte que é para frente, front, né? Então, geralmente quando você compra um adaptador, ele vem com essa marcação. Lembrando que os adaptadores para pinça traseira sempre vai ter essa indicação do U. No caso, o U6 é o traseiro para 203 milímetros, tá? Então tem essa indicação que essa parte é para frente, tá? Então deixa eu dar uma limpadinha aqui, que acaba sempre ficando com uso um pouquinho de sujeira, de graxa, né? Então a gente aproveita a manutenção para tirar esse excesso de sujeira, tá? Então vamos vir aqui. Com o suporte. Vou fazer a fixação do suporte e já venho já com Peraí que eu inverti aqui. Na verdade é assim. Então eu vou entrar com a colocação aqui do suporte de 203 e recolocar a pinça, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, já entrei com a colocação do suporte da pinça de 203 milímetros. Deixa eu arrumar aqui. O aperto da pinça, ele é mínimo, tá? Porque ele fica bem rente ao suporte de pinça do quadro, então não precisa dar arroxo, aquele aperto não, tá? Encostou aqui, veio com a chave, encostou, só mais um clique e pronto, mais nada, tá? Ele fica bem fixo aqui, tá bom? Com relação à pinça de freio, o espaço por onde passa o parafuso, ele tem uma folga, ó, como vocês podem ver, ele não é justo. Justamente para você dar o alinhamento quando você colocar a roda, tá? Então assim, a gente só aperta com a roda aqui, e aí tem um truquezinho para quem não sabe. Então você coloca a roda, passa o disco aqui pela pinça, tá? E aí você vai apertar o manete contra o disco para as pastilhas fecharem, tá? E ele já dá uma pré-regulada e depois você vai vir no ajuste fino, tá bom? Então, de primeira você vai deixar ela solta. Você vai apontar um pouquinho mais o parafuso, tá? Ó. Continua solta, né? Ó. Não deixa encostar a pinça no suporte, ó, tá bem solto. Deixa eu colocar um pouquinho mais para facilitar. Isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto, tá aqui, ó, o ponto certo. Vou colocar a roda e começar com o alinhamento
do disco, beleza? Pessoal, então já coloquei a roda de volta no quadro, a pinça continua solta aqui, porque agora que vem o detalhe para te ajudar o início do alinhamento, que nos discos, quanto maior o disco, o ajuste ele é mais fino, tá? Então, às vezes demora um pouquinho para você chegar no ponto. Mas a dica importante a primeira é a seguinte, é você pedir para alguém puxar o manete do freio, no caso aqui que eu estou trocando o disco traseiro, você vai pedir para uma pessoa puxar o manete e segurar. Quem está fazendo aqui, no caso, é minha ajudante. Opa, espero que você não está aparecendo, Lê. Aí, a Lele, a minha filha. Então ela vai apertar e vai segurar para dar um primeiro alinhamento aqui, tá bom? Vai lá, Lele. Segura, tá? A pinça, automaticamente, ela se movimenta na hora que der esse aperto, tá? Então, o lance é não soltar a pinça, tá? Então, ó, eu não dou aquele aperto, eu só aponto o parafuso aqui, solta, Lê. Ó, já deu um primeiro alinhamento, tá pegando de levezinho, tá? E aí que agora eu vou vir com o ajuste fino. Então essa é a primeira dica, tá? Segurou o manete, aperta aqui um pouquinho e agora eu vou ficar olhando da parte de cima para ver aonde o disco tá, né, pegando mais, se eu vou precisar usar o alinhador de disco ou se com a regulagem dos parafusos da pinça eu consigo chegar no máximo de alinhamento, tá bom, pessoal? Então eu vou adiantar aqui e já volto com o vídeo. Pessoal, então eu finalizei aqui o alinhamento. Ele foi mínimo, tá? Aí, conforme você for andando, tive que usar o desempenador para desentortar um trisquinho, tá? Mas conforme o uso, você vai dando uma regulagem mais fina, tá? Mas a princípio ele tá ok, tá? Desculpem o barulho porque eu tô na garagem de casa, então é rua, carro, cachorro, enfim. Então, ó, tudo trocado, tá? Então, traseiro de 203 e o dianteiro 203. Nossa mascotinha, Mica. E essa aqui é a bike que eu ando com a minha filha, uma GT Avalanche Aro 26 com um banco de passageiro próprio, tá? Acolchoado para você levar pessoas com peso mais elevado. Uma hora, quando eu puder, eu faço um vídeo no canal, tá? Esse aqui já é para crianças a partir de 5, 6 anos, né? Então ele já suporta peso, mas aí eu vou falar sobre os upgrades que você tem que dar de roda, de aro de roda, de raios para suportar o peso. Tá bom? Então voltando aqui na Trek, as peças que eu usei, eu tenho, se você curtiu principalmente a parte de disco, do disco modelo flutuante, só a parte de contato com a pastilha, né, que é de aço, o centro é de alumínio, que é baseado nas motos esportivas e ajuda na dissipação do calor, tá? Então, disco de freio, blocagem anti-furto, disco de freio, blocagem anti-furto, o desempenador de disco, a chave para remover
os parafusos do disco de freio, todos essas peças e acessórios e ferramentas eu tenho aqui no canal, é só procurar os vídeos, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixe o seu like, compartilhe, se possível, aí nos grupos de mountain bike, clique nas atualizações de vídeos, tá? No sininho para você ser avisado de novos vídeos. Meus contatos eu vou deixar na descrição do vídeo se você tiver alguma dúvida ou tiver interesse em alguma peça. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu e até a próxima.